Pronto, a gente vai ver aqui hoje sobre a questão da corrente elétrica, certo? É uma revisão, mas que é muito importante. Primeiro entender o seguinte: a gente conhece objetos elétricos, a gente sabe a questão de polo positivo e de polo negativo nas tomadas, mas na verdade o que é corrente elétrica? Corrente significa movimento de elétrons dentro de um fio. Se a gente observar bem, né? Se você observar aqui, esses elétrons estão desordenados. Então aqui não há uma corrente elétrica. Então, considere agora um condutor metálico em equilíbrio eletrostático. Sabemos em que seus elétrons livres estão em movimento desordenados, com velocidade em todas as direções, porém sem saírem do condutor, não produzindo, portanto, um efeito externo. Todos os pontos do condutor metálico em equilíbrio têm o mesmo potencial elétrico. Ou seja, aqui, se ele estiver desordenado, não há movimento elétrico. Então aqui não há uma corrente elétrica. Diferente desse ponto aqui, ó. Pronto. Aqui você já pode observar que há um fluxo de elétrons livres. Então aqui é a chamada corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela é estudada na parte da eletrodinâmica. Por quê? Porque tem movimento. Dinâmica vem de movimento. Então, o papel de grande importância que a eletricidade desempenha na vida moderna baseia-se na corrente elétrica. A parte da eletricidade que estuda a corrente elétrica e os efeitos produzidos pelo caminho por onde ela passa denomina-se eletrodinâmica. Intensidade de corrente elétrica. Então, entendi, né? A corrente elétrica, só existe corrente elétrica quando os elétrons estão em movimento de forma orientada, diferente daquela outra parte. O estudo da corrente elétrica é também a intensidade de corrente elétrica. O que é isso, né? A intensidade, ela é a quantidade de carga que passa em um ponto, em um fio. Ou seja, se você observar aqui, um certo número de elétrons passam aqui, nesse ponto. Isso é chamado de intensidade. Então, quanto maior a intensidade elétrica, maior o número de elétrons passam por esse ponto em um determinado tempo. A intensidade é dividida pela carga, dividido pelo tempo, da quantidade de carga, dividido pelo tempo. Então, quando a corrente varia com o tempo, define-se intensidade de corrente em um instante t. Ou seja, então, quanto maior a intensidade, maior o fluxo de elétron que passa em um determinado ponto. A unidade de intensidade de corrente elétrica é o ampere, certo? É o ampere, ok? Então você pode observar aqui. No sentido convencional, a corrente elétrica entra no gerador pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Isso é a corrente convencional, certo? Então, o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico. O sentido convencional é o sentido que teríamos se as cargas elétricas livres fossem positivas. Então, é isso. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. E circuito elétrico? O que é um circuito elétrico? Vamos entender aqui o que é circuito elétrico. Você tem aqui uma bateria, um fio ligado a um polo. Aqui você tem uma tomada ligada em outro polo. Isso aqui é o que a gente chama de circuito elétrico. Como é que é formado um circuito elétrico? Primeiro, é formado por um gerador. O que é um gerador? Ele gera eletricidade.
um gerador, fio condutor, um resistor, uma lâmpada e uma tomada. Então, a bateria e a lâmpada ligada por fios condutores constituem um circuito elétrico. Ao se fechar a chave interruptor, a passagem de corrente elétrica e a lâmpada se acende. Então aqui é um exemplo de circuito elétrico. Você precisa de quê? De um gerador e de fios condutores e de um interruptor para abrir e fechar, certo? Essa é a aula de hoje, certo? Vou pedir que vocês dão uma lida nesse conteúdo que eu passei e retirem desse conteúdo partes importantes que vocês acharam na aula de hoje, façam no caderno e mandem para mim pelo WhatsApp no PV, ok? Até a próxima aula.